Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus em poucas palavras por Deus ter preparado de estar aqui convosco. Somos ali da Itália, da cidade de Teramo, onde sempre temos recebido o irmão Isaías, trazido sempre alegria. Também trouxe daquela irmandade saudações e levarei as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Com a ajuda de Deus e aqui de seu Espírito, vamos ler a palavra de Deus que se encontra na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, iniciando a leitura no versículo 14, continuando no capítulo 3. Glória a Deus. Segundo epístola aos Coríntios, capítulo número 2, do versículo 14 em diante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo número 2, do versículo 14 em diante. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Glória a Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia, Jesus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje
Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Até aqui. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, esta manhã nós estamos na presença deste Deus maravilhoso. Oxalá nós pudéssemos ter compreendido a fundo estas palavras, estes versos, no qual o apóstolo Paulo manifestava e exprimia tudo aquilo que vinha no seu coração pelo Espírito de Deus acerca deste novo pacto, deste novo testamento, dessa nova esperança que é dada a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Se você, irmão, se você, irmã, pensou que entrou aqui procurando algo desta terra, procurando, como já escutamos nesses santos conselhos, que a nossa alma já se alegrou, já teve crescimento, e quanto mais o servo falava do resplandecer, o Senhor trazia à frente estes versos, onde o resplandecer uma vez era temporâneo, uma vez precisava ser coberto, precisava ser escondido, mas nesta manhã está aqui refletido sobre nós, aonde o mundo procura um aparelho que reflita uma ilusão, uma aparência, algo que não é verdade, algo que nós somente podemos imaginar, mas estamos diante do espelho da palavra, e essa hoje reflete uma luz forte, um poder, uma glória, uma imensidão no teu coração. Haja luz sobre a tua cabeça, irmã, em nome de Jesus o Nazareno, e todas as trevas sejam dissipadas pelo poder da palavra de Cristo. Aleluia, santo é o Senhor. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, pois aquele que está fundado na rocha de Cristo nunca será envergonhado, mas triunfa, conquista dia após dia uma glória, uma outra santidade, vai se aproximando a passos lentos, porque somos de carne, somos um tabernáculo sujeito a tantas coisas, o mal que não queríamos, quando nem percebemos já estamos fazendo, o bem que desejávamos, este não conseguimos, mas nessa manhã estamos na presença de Deus. Irmã, irmão, em Cristo tu triunfarás, em Cristo o bom cheiro da igreja, nesta quarta-feira de manhã, aonde muitos estão já cheirando o pecado, cheirando a iniquidade, vindo pelo caminho, observamos algumas coisas, eu perguntei, mas não é possível, nesta hora da manhã, o pecado já exposto pela rua, e disseram que é assim, é uma vitrine, é uma podridão, é uma coisa, a iniquidade tentando entrar com o seu cheiro, com o seu fedor, com o seu cheiro mau, mas nesta manhã, que cheiro suave, oh rosa de Saron, glória ao nome santo do Senhor. Aqui está o bom cheiro da igreja de Cristo, o suave louvor daquele que suou, sofreu para vir aqui, mas sabendo, eu não sou nada sem Cristo em mim. E dizia ele, porventura precisamos de novo fazer referências, escrever cartas, recomendações, pegar papéis e canetas, mas não, ele já dizia lá no começo da igreja primitiva, a verdadeira carta não é aquela que se escreve com papel e caneta. Talvez ele não tinha uma caneta, precisava de uma pena, molhava
pegava em algo e começava a escrever. Mas aquilo poderia ser uma mentira, poderia ser modificado, poderia se perder, mas a verdadeira carta é aquela que cada um escreve no coração através do Espírito Santo de Deus, aquela que ninguém pode cancelar, aquela que quando chegarmos na frente do justo juiz, ele perguntará: cadê as tuas referências? Ah, Senhor, eu perdi, está esquecida, não há. Mas quando alguém chega com um cheiro bom e suave, a carta já está escrita no coração, já é lida pelos passos, já é lida pela saudação de alguém, pelos olhos, pela face, pelo amém, pela comunhão, pela transformação do Evangelho de Cristo na própria vida. Quando Maria foi visitar a sua prima, ela chegava de longe, o bom cheiro chegou antes, e a sua prima respondeu: a qual é a honra que a mãe do meu Salvador venha até mim? Ela não havia nem chegado, mas a presença de Deus estava na sua frente, a glória já estava antecedendo, a carta já estava sendo lida, a glória, a comunhão já estava sendo transmitida. Oh irmã, irmão, a tua carta está escrita no teu coração com as palavras do eterno Criador. Quantas vezes aconteceu-me segunda-feira, fui jantar com o meu tio, cheguei à mesa, pedimos, um dos garçons veio até a minha esposa e disse: a senhora é crente? Paz Deus, irmão. A traje, o comportamento, a educação, é tudo aquilo que nós caminhamos. Não adianta nada nós virmos aqui com o véuzinho, com a Bíblia debaixo da mão, mas lá fora os nossos livros são escritos em linhas tortas, com palavras torpas. Mas quem vem vivendo com Cristo dia e noite, é de manhã, é de noite, o Espírito está escrevendo, e nesta manhã está aqui mais um capítulo. Recebe a glória de Deus, a comunhão do Espírito. Vai ser escrito mais alguma página nesta manhã, o sol resplandecendo e mostrando a glória da criação de Deus, mas dentro desta igreja a glória do Espírito, mostrando essa riqueza inigualável que é ter Cristo dentro do teu coração. Irmã, irmão, receba a glória de Deus dentro da tua alma, receba a virtude do Espírito, receba a força do Onipotente para continuar escrevendo a tua história dentro da graça do Filho de Deus. Aleluia. Muitos procuram escrever uma história de sucesso, uma história feita de tantas conquistas, e muitas das vezes precisando que elas sejam demonstradas, sejam valorizadas, observadas, querendo receber algum elogio. Mas que boa conquista! Aqui não. Aqui, quanto mais nós nos abaixarmos, mas o Senhor nos exalta. Conto isso porque há 10 dias atrás estávamos na nossa comum, estava ali num culto normal, mas o Senhor veio com uma glória tão grande, e na última oração sentimos de chamar a Irmandade para buscar os dons à frente, e eu disse: quem sente pode levantar-se. A vergonha tomou conta, mas quando eu me deparo no corredor, uma velhinha de 84 anos pegou a sua bengalinha e começou a vir à frente. Passinhos pequenos, moços e moças não vieram imediatamente, mas ela já estava dizendo: eu preciso receber algo, eu preciso crescer, a minha história não está completa, a minha história não está ainda cheia, eu quero mais alguma coisa. Irmã, irmão, venha para a glória de Cristo conhecer o seu amor, receba a sua visitação, para que a tua história seja escrita por Ele e não por ti. E Paulo ia à frente dizendo sobre a comparação do Velho Testamento, um testamento que foi abolido com o sacrifício de Cristo, um testamento onde ele mesmo diz aqui: a letra, ela não foi capaz de salvar, mas ela matava.
A lei não foi capaz de relegar a comunhão rompida do Criador com a criação, do Senhor com o servo, de Deus com o homem. Mas através do sacrifício de Cristo, esta conexão voltou. E dizia já o profeta: a glória do segundo templo será maior que a primeira. Onde muitos pensavam em um templo mais bonito, em um templo mais visível, com mais ornamentos, com mais coisas, mas na verdade ele falava deste templo, templo santo somos feitos. E já dizia nos evangelhos: se alguém derrubar este templo, em 3 dias eu construo de novo. Porventura és tu maior daquele que construiu? Eram os 3 dias em que ele venceu o inferno e a morte e construiu um templo dentro do teu coração. E com ousadia Paulo dizia: nós temos que usar dessa ousadia, porque se Moisés, que recebeu uma glória transitória, uma glória temporânea, uma glória que era limitada na lei, uma glória que não havia um pleno poder, não havia ainda manifestado o poder de Cristo ressurreto na cruz, se ele, que havia aquela glória, precisava se cobrir com um véu para que os outros pudessem olhar, qual é a nossa, qual é o nosso comportamento, já que nós recebemos a glória eterna, já que recebemos a visitação do Espírito? Então ele dizia, para esta palavra concluir-se: irmãos e irmãs, descobre o véu da tua cabeça e com ousadia olha para Cristo e diga: Senhor, resplandece a tua face sobre mim, para que eu seja igual a ti, igual ao Mestre nós seremos. E que nesta manhã a visitação de Deus, o seu resplandor, porque nós poderemos voltar e possamos um dia alcançar a imagem e a semelhança de Cristo, a qual foi perdida lá em Adão no Éden, mas pelo sacrifício, pelo sangue derramado na cruz, pelo véu que foi rompido de alto a baixo, o lugar santíssimo foi aberto. E se você nesta manhã, pela ousadia da fé, dizer: Senhor, dá-me a tua mão, o Senhor te convida: entra para a glória, entra para o lugar santíssimo, entra na comunhão desta palavra, para que o Senhor visite a tua alma. Glória ao nome santo do Senhor. O mundo luta para refletir a sua imagem e a sua semelhança, mas o Senhor, pelo sacrifício de Cristo, já te fez mais do que vencedor, mais do que vencedora. Hoje o Senhor te diz: venha, venha e receba, porque aonde o Senhor está, o seu Espírito, aonde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. Irmão e irmã, no mundo não há liberdade. A ilusão, a capacidade do engano, mas a sincera e fiel palavra de Deus é: onde o meu Espírito está, ali há a liberdade. Receba o Espírito de Deus nesta manhã. Glória ao nome santo do Senhor. Que o sol da justiça comece a raiar nessa igreja, pelo poder desta palavra. Irmão e irmã, descobre o teu véu agora, para você receber a luz. A luz é vida, a luz faz as plantas florescerem. O oxigênio, através da fotossíntese, precisa da luz do sol, precisa do oxigênio. Recebe o oxigênio espiritual, a glória será manifesta dentro do teu coração. Glórias a Jesus Nazareno. Haja um resplendendo sol de Cristo dentro da sua igreja. Vai em paz, volte para a tua casa, sabendo: hoje Cristo me encontrou uma luz fulgurante. Para nós entendermos, é a mesma luz que fez Paulo cair quando estava no caminho de Damasco. Ele encontrou aquela luz. Quem és tu? Eu sou Jesus, o qual tu persegues. Aquela luz tem um poder transformador. O coração dele
aquele que perseguia começou a ser perseguido, aquele que procurava prender começou a se libertar, aquele que estava procurando para prender começou a soltar a palavra através do Evangelho para os gentios. E hoje foi lida a carta de Paulo dizendo: seja livre, irmã, sirva ao Senhor, receba a luz da transformação da palavra para uma nova vida em Cristo. Deus seja louvado.